Queridos amigos, boa noite. Que as bênçãos de Jesus, o nosso mestre, amigo, sempre presente em nossas vidas, nos envolva, nos abençoe e nos inspire agora e em todos os instantes das nossas existências. É com muito carinho que nós retornamos a esta casa, que sempre nos oferece a oportunidade de relembrarmos os ensinamentos de Jesus, trazidos de volta pelas instruções amoráveis dos benfeitores espirituais na codificação da doutrina espírita. Hoje nós vamos iniciar as nossas reflexões lembrando uma passagem que todos nós conhecemos e alguns detalhes que talvez ficam um pouco esquecidos. Naqueles dias, o Império Romano dominava o mundo conhecido e em Roma, a capital do Império, existia um homem muito rico materialmente falando. Ele trabalhara durante toda a sua vida. Ele granjeara para si, para os seus familiares, um relativo conforto material. Aquele homem, ele tinha 2 filhos. Um filho se destacava pela genialidade na poesia. Era um poeta. E, em razão disso, o relacionamento que ele tinha dava ao pai uma certa tranquilidade. Estava sempre entre as autoridades, entre as pessoas da alta sociedade, naqueles dias do Império. O outro filho, um pouco mais retraído, sistemático, ele inspirava certos cuidados do pai, porque, dado o seu próprio gênio, como ele era muito austero consigo mesmo, ele, em determinado momento, resolveu seguir a carreira militar. E ele inicia, e dado o seu compromisso com o dever assumido e a sua ordem, o seu rigorismo na própria conduta, ele vai sendo promovido, até que ele chega à posição de oficial do Império Romano. Nessa época, ele é convidado ou convocado para ir até a Palestina. A Palestina estava conflagrada naqueles dias. E então ele é convocado, e ele seria, como de fato foi, um centurião. Ele teria sob as suas ordens pelo menos 50 soldados e oficiais, e ele gozaria de todas as prerrogativas que o cargo da função de oficial lhe conferia. Ele não titubeou, aceitou o compromisso, aceitou o próprio desafio e foi para a Palestina. Foi para a Palestina e se estabeleceu em Cafarnaum. Em Cafarnaum as coisas pareciam maravilhosamente calmas. Tudo estava mais ou menos em ordem. A natureza respondia de uma forma maravilhosa. E aquele homem estabeleceu-se ali e, logicamente, percebeu que a escolha foi acertada. Ele escolheu uma chácara ou uma estância e trouxe aos seus cuidados, porque ele estava sozinho, família, os amigos, todos estavam um pouco distantes, a menos aqueles que faziam parte do grupo de oficiais e soldados a ele vinculados. Então, ele chama aos seus serviços alguém da região, um judeu. E aquele jovem passa a ser o administrador da estância ou da chácara, onde o centurião se estabelecia. Ele deixava tudo por conta desse jovem, deste servo, e ia para os afazeres. Um dia o servo ficou doente, mas estabelecera-se entre os dois, e entre todos que conviviam ali, uma amizade forte, laços
de fraternidade, companheirismo, que quando o jovem servo que administrava a sua casa, a sua estância, ficou doente, ele não titubeou. Ele chamou os melhores entendidos, os médicos daquela época, e todos foram unânimes em afirmar que a doença, a enfermidade era grave, não se vislumbrava nenhum diagnóstico de forma positiva e possivelmente a recuperação não se daria. Mas dia menos dia ele só pioraria e viria certamente a óbito. Os medicamentos foram indicados, foram tomados, nada como que se compara nos dias de hoje. E o centurião, então, se viu na condição de, possivelmente, em breve, apartar-se do próprio amigo, porque, agora amigo, servo e amigo, porque ele estava mesmo numa situação, uma enfermidade desconhecida e muito grave. O centurião, então, ouviu falar de alguém. Ouviu falar de um homem que falava coisas estranhas para o seu entendimento. Ele anunciava um reino diferente, ele se referia a um Deus, mas não era um Deus que o centurião conhecia. Então, ele ouviu falar que este homem operava curas. Não todas as pessoas, mas algumas pessoas eram curadas. Alguns enfermos eram apresentados a este homem e recebiam, conquistavam a cura, a melhora. Então ele tomou uma decisão. Vai procurar aquele homem. O homem é Jesus, o nosso querido amigo, sempre presente em nossas vidas. O centurião chega num dia em que Jesus estava atendendo às multidões ali, na beira da praia. Então ele conversa com um, conversa com outro. E o centurião, só vendo o que se passava, alguns enfermos, de fato, saíam de lá completamente restabelecidos, outros não, mas embora não restabelecidos, saíam de lá reanimados. E o centurião foi caminhando, foi ficando ali, até que em determinado momento ele se vê frente a frente com Jesus. E ele diz mais ou menos o seguinte: Senhor, o meu servo jaz em casa, paralítico, sofrendo, padecendo horrivelmente, uma enfermidade desconhecida. Jesus olha para aquele homem, certamente o seu psiquismo superior identifica as necessidades, as causas pelas quais aquele servo passava, pelas aflições, as enfermidades e as dores daquele momento, e simplesmente diz: eu irei curá-lo. O centurião ficou aliviado e disse mais ou menos o seguinte: Senhor, eu não sou digno de que o Senhor vá até a minha morada, até a minha casa. Eu também sou um oficial, tenho sob as minhas ordens, sobre as minhas ordens, outros subordinados. E quando eu desejo fazer alguma coisa, eu delego esses poderes, ou esses deveres, essas ações. Eu tenho certeza que o Senhor, se o Senhor desejar salvar o meu servo, ajudar o meu servo, de onde o Senhor estiver, ele será amparado e ajudado. Então, Jesus simplesmente olha para aquele homem, certamente ele tinha visto muito mais do que nós habitualmente vemos, e ele simplesmente disse: vai-te, e como você crê, que assim seja feito. E o centurião saiu e volta para casa. Quando ele chega em casa, quando ele chega na chácara, na estância, ele encontra o servo completamente restabelecido. Nenhum sinal da enfermidade. Mas o que nos chama a atenção é a atitude dos discípulos de Jesus, que se aproximaram do mestre e disseram: Senhor, ele é um estrangeiro. Sim, mas antes de ser um estrangeiro, ele é nosso irmão. Ele veio em busca de ajuda para
uma outra pessoa. Mesmo que fosse para ele, ele veio e ele é nosso irmão. E além do mais, tamanha fé em Israel nós não vemos. Habitualmente nós não encontramos. E isso nos chama a atenção para as nossas reflexões acerca da fé. O que é a fé? É a confiança que nós temos de que algo vai acontecer. Para que nós possamos entender o que as coisas acontecem, como as coisas acontecem, nós somos convidados a conhecer os assuntos que nos são apresentados. A doutrina espírita nos apresenta o que existe de mais elucidativo em termos da própria lei divina, de cada um de nós, da nossa origem, as nossas atitudes, os nossos compromissos e certamente as nossas aspirações futuras e para onde iremos nas oportunidades que se seguirão a esta existência. E como nos comportarmos nesta experiência, que abençoadamente este mundo nos fornece, nos dá a oportunidade de realizarmos. Allan Kardec, ele foi categórico ao afirmar que a fé inabalável é aquela que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Ele dizia isso porque ele foi rigoroso na codificação da doutrina espírita. O método, a experimentação, ou método experimental, ele fazia comparações com as informações recebidas e certamente os amigos espirituais que estavam ali trabalhando na codificação o orientavam para que ele não cometesse nenhum desatino, mas sem dúvida nenhuma o trabalho de realização, codificação, ordenamento cabe a Kardec. E ali nós vamos ver nascer a doutrina espírita, a doutrina que nos traz consolo, o consolador prometido por Jesus. Quando nós olhamos na doutrina espírita, quando nós conhecemos, nós vamos verificar alguns fundamentos da doutrina espírita. O primeiro fundamento da doutrina espírita, a existência de Deus. Se nós não nos dermos conta desta realidade, deste primeiro fundamento, certamente nós teremos dificuldades para compreender os demais. Porque Deus, questão número 1 do Livro dos Espíritos, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Tudo o que vem a seguir é criatura, criação divina. E nós somos criaturas de Deus. Para que possamos nos desenvolver, este é um dos objetivos da doutrina espírita, este é um dos objetivos da encarnação e das nossas experiências, não da doutrina espírita. Mesmo que as pessoas não queiram, mais dia menos dia nós vamos evoluir. Então, para que nós possamos progredir, nós fomos criados para que vivamos a imortalidade afora. Não teremos espaço, não teremos um limite para as nossas realizações. E em cada etapa nós vamos progredir. Progredir, nos aperfeiçoar e nos elevarmos. Para que isto seja possível, nós vamos vivendo etapas na nossa vida, das nossas existências, porque a vida é uma só, mas as existências são sucessivas. Nós passamos um tempo, realizamos algo, superamos algumas fraquezas, algumas deficiências, incorporamos valores, o nosso modo de ser, nos reabastecemos, nos preparamos para novas existências e isso vai continuamente. Até o momento em que, certamente, chega um determinado momento em que nós não precisaremos mais reencarnar, a fim de aprendermos para progredirmos. Poderemos até reencarnar como
realizadores de alguma missão, algo. Jesus é o exemplo mais claro entre nós. E quando nós realizarmos tudo o que este mundo nos oferece, nós certamente passaremos a ter outras experiências em outras esferas, outros sistemas, valores completamente diferentes. Teremos oportunidade de conhecer mais além da maravilha, misericordiosa, justa e amorável lei divina. E tudo isso nos leva ao outro fundamento, que é desde os primórdios, desde o primeiro instante em que nós começamos as nossas experiências, estamos em contato com espíritos desencarnados e nós, encarnados, e outros encarnados e desencarnados em constante comunicação. É o intercâmbio que existe. Muito embora nós, às vezes, não realizemos sistematicamente ou de uma forma mais presente este intercâmbio, mas existe. Porque nossos familiares, nossos amigos, as pessoas queridas, eles certamente continuam, e que nos antecederam à vida espiritual, continuam no plano espiritual e continuam nos acompanhando, nos intuindo, desejando o nosso bem. Assim como aqueles com os quais nós, às vezes, desentendemos, aguardam de nós a nossa própria recuperação, o refazimento da situação, muitas vezes, desagradável que nós criamos. Mas vamos lá. Quando nós conhecemos isso, nós começamos a sentir a necessidade de algo novo, modificar a nossa conduta. Até ontem, nós não sabíamos disso. Possivelmente, esta encarnação, nós temos a oportunidade de conhecer essas realidades, essas verdades, e o que acontece? Isso nos convida, mais que isso, nos convoca e nos impõe a necessidade de nos reformarmos. Porque aí nós é que sentimos a necessidade de superarmos determinadas fraquezas. E às vezes a gente imagina, não, a partir de segunda-feira, alguém aqui começa alguma coisa de segunda-feira, não? Ano novo, né? E aí a gente pega e fala assim, a partir de segunda-feira, não. A recomendação dos benfeitores amigos é, através de pequenos atos do nosso dia a dia. O palavreado pode ser melhorado, as nossas ações, o nosso pensamento mais cuidadoso, para que nós não cometamos tantos desatinos. O detalhe é, nós vivemos num mundo material e às vezes nós esquecemos desses pequenos detalhes, mas a nossa reforma vai se dando desta forma, nos pequenos atos do nosso dia a dia. E isso nos leva a um patamar seguinte. Quando nós nos reformamos, até ontem eu podia fazer algumas coisas que a minha consciência não me acusava, não me alertava. Agora eu conheço algo novo. E quando nós conhecemos algo novo, nós somos convidados a agir com a ética. Porque é o passo seguinte. É o passo seguinte porque a nossa consciência nos alerta. Olha, falou tal coisa, não devia ter falado. Fez tal coisa, você está aprendendo. E aí nós vamos começar a modificar em nós a ética. E isso tudo vai aumentando em nós o conhecimento, a razão que vai nos alicerçando todas essas etapas, vai nos dando algo novo, vai renovando em nós a esperança. Por quê? Até ontem nós ficávamos desesperados com determinadas situações, mas agora nós conhecemos a doutrina espírita. Agora nós sabemos que estamos aqui numa etapa, mais ainda, Jesus está no comando de tudo isso. Os benfeitores espirituais, os mensageiros divinos estão no comando dessa situação. Não há razão para desespero, para desesperança. Então nós vamos renovar em nós a esperança, porque algo mais adiante
espera de nós a lucidez e a calma necessária para que possamos agir com acerto. É a perspectiva que nós temos na doutrina espírita, qual que é? Que nos renova todos os dias as esperanças. Às vezes a gente vê um noticiário, coisas deprimentes, mas isso é passageiro. Vai passar. Aqueles que hoje agem de forma equivocada, um dia vão despertar. Nós estamos despertando. E é possível que numa situação igual também tenhamos as nossas quedas, mas estamos despertando. E todos vamos despertar. Não tenhamos dúvida disso. E isso nos leva a uma outra situação. Os benfeitores espirituais nos falam que a fé raciocinada nos dá a esperança, pela nossa mudança, pela nossa atitude nova. E os benfeitores amigos nos falam que ela é alicerce, ou são alicerces. A fé e a esperança são alicerces para a etapa seguinte. Quando nós conhecemos a mensagem de Jesus, o que é que nos vem à mente num primeiro momento? Senhor, todos os ensinamentos de Jesus são marcantes na nossa vida. Mas aquele em que o doutor da lei perguntou a Jesus, os estudiosos da lei, infiltrados ali no meio da multidão, Senhor, qual o maior mandamento contido na lei? E Jesus disse, o maior mandamento, amarás a Deus como acima de todas as coisas. E o segundo, tão importante quanto o primeiro, amarás ao próximo como a si mesmo. Quando nós já temos isso, já estamos incorporando isso em nós, já estamos nos esforçando através da nossa reforma, da ética, renovando as esperanças, nós sentimos necessidade de fazermos algo mais, realizarmos algo mais. Nós vamos trabalhar em nós a caridade, a ação em favor do meio e daqueles que conosco convivem. Por quê? Não adianta nada nós nos melhorarmos e não realizarmos a nossa parte com o que nós já melhoramos. De que adianta conhecermos os ensinamentos do Mestre e não colocarmos isso em prática em favor do meio e daqueles que conosco convivem? Então, isto é algo que vem à nossa consciência, nos convidando a uma nova atitude. Mais ainda, a ação realizada de forma positiva em favor de todos aqueles que conosco convivem. E isso vai fazendo com que nós nos melhoremos. Às vezes, nós nos vemos ou nos deparamos com determinadas situações em que temos um problema que parece ser insolúvel. E pedimos aos benfeitores amigos, resolvam isso para mim. Alguém daqui faz assim? Não. Além de mim? Então eu vou abaixar minha mão, porque vocês já passaram por essa fase. Vocês já não pedem mais aos benfeitores amigos que resolvam os nossos problemas. Mas Emmanuel diz que, às vezes nós pedimos a solução, o socorro, quando na realidade o que nós devemos ter em mente é que os benfeitores amigos concorrem conosco, nos ajudam, prestam o seu auxílio, com o que nós temos. Nós nos lembramos daquela passagem em que Jesus estava reunido com a multidão. O Evangelho fala em milhares de pessoas, os historiadores falam que talvez não tenham sido tantas pessoas, porque as milhares de pessoas possivelmente seriam todas as pessoas de todas as cidades em volta do lago, o que isso possivelmente não aconteceu. Mas eram muitas pessoas, estavam reunidas, estavam num trabalho de esclarecimento, de atendimento, o que era corriqueiro. De repente os discípulos falaram, Senhor, esses nossos irmãos estão com fome, eles necessitam do alimento. O que foi que Jesus disse? Quantos pães nós temos? Quantos peixes nós temos? E ali, numa porção diminuta, ele praticamente alimentou toda aquela população, toda aquela multidão.
A Gênese explica como foi isso. No livro A Gênese, segundo a doutrina espírita, nós conhecemos de que maneira se deu a satisfação das necessidades naquela hora das pessoas. Mas vamos chamar a atenção, vamos estar atentos para um outro detalhe. Jesus não falou, vamos resolver e acabou. Ele falou, não. O que é que nós temos aí? Alguns peixes e alguns pães. Quando nós pedimos a ajuda dos benfeitores amigos, eles vão falar, o que é que você tem aí na sua cesta? E aí nós vamos falar, bom, eu tenho um pouco de fé, um pouco de esperança, um pouco de algumas ações que de vez em quando a gente faz. Então vamos partir daí. O seu problema vai ser resolvido com essas coisas que você tem aí na sua cesta. E nós vamos colaborar contigo a partir daí. E se nós não tivermos, possivelmente eles vão nos ajudar, mas certamente nós vamos ter um pouco mais de dificuldade para nos superarmos nas nossas próprias fraquezas. Para encerrarmos, nós vamos lembrar de uma passagem narrada pelo Espírito Amélia Rodrigues, está no livro Pelos Caminhos de Jesus, quando Amélia Rodrigues diz que, naquele momento trágico da cruz, depois da crucificação, Jesus já estava nos últimos instantes, a multidão estava ali, alguns já haviam se ausentado, a mãe de Jesus, Maria, algumas mulheres, as mulheres sempre presentes, ali naquele momento doloroso, os discípulos, só João e um ou outro que esteve ali até um determinado momento, mas depois não tiveram forças para estarem presentes ali. Então, Amélia Rodrigues diz que nesse instante, o plano espiritual, a vida espiritual, registrou algo que os olhos humanos, os olhos materiais, não registraram. Ela diz que surgem ao lado de Jesus três espíritos que irradiavam uma luz muito forte, uma claridade muito forte. E o primeiro se dirigiu a Jesus mais ou menos nos seguintes termos: Senhor, desde o momento em que o Senhor anunciou a sua mensagem, a boa nova, eu fui conduzindo as pessoas a confiarem no Senhor, a trabalharem a fé que o Senhor fazia com que nós tivéssemos e com que a nossa lucidez se ampliasse. Mas diante desses acontecimentos eu me digo ou reconheço que fali. Então eu peço que o Senhor permita que eu siga para onde o Senhor for, para outras esferas. E vem o segundo espírito e diz: Senhor, eu renovei as esperanças nas pessoas. Visão nova, atitudes novas, oportunidades novas. Trabalhamos a esperança nas pessoas. Mas diante desses acontecimentos infelizes, eu reconheço que fali. E peço também, se o Senhor permitir, que eu o acompanhe até outras esferas, para outras experiências. Aí surgiu o terceiro espírito. Senhor, diante de todas essas situações, a claridade que o Senhor nos trouxe, desde os primeiros instantes, fizemos com que os corações sentissem a necessidade de se ampararem mutuamente, trabalharem na caridade. Mas, diante dessa situação da crucificação, reconheço que fali também. E peço, se o Senhor permitir, que eu o acompanhe para onde o Senhor for, para outras esferas, outras experiências. Então Jesus disse aquelas palavras que todos nós conhecemos: Senhor, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Os historiadores e os evangelistas dizem que Jesus se referia à multidão.
Amélia Rodrigues diz que, além da multidão, Jesus se referia a esses 3 espíritos. E ela diz que, Amélia Rodrigues, diz que nesse instante surge ali um 4º espírito. Um 4º espírito que diz: Senhor, dize o que deseja de mim, porque é assim que eu o farei. Eu sou o espírito que trabalha a misericórdia nos corações humanos, nos corações das pessoas. Então Jesus disse mais ou menos o seguinte: fica no mundo, levando a fé, a esperança e a caridade em meu nome, para os homens, todos os homens, para que me conheçam, para aqueles que me conhecem e para os que não me conhecem também, para que possam ter minoradas, diminuídas as suas dores e penas, evitando o quanto possível as desventuras sob o manto do meu amor, fé, até a consumação de todos os tempos. Tenhamos isso em mente, que o Mestre Jesus nos abençoe sempre. Muita paz.